Vamos dar início aqui à nossa sessão em respeito ao horário e a todos que aqui estão presentes. Eu me chamo Thalissa Anger, sou gestora de ciência do PT CRIS e, antes de mais, eu gostaria de agradecer o honroso convite da Escola Superior de Enfermagem do Porto para ministrar esse webinar hoje, especialmente no âmbito do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Então, eu que tenho um background como cientista e investigadora, fico muito feliz de participar desse evento. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é o Ciência Vitae, e o meu objetivo aqui é partilhar um pouco a importância com relação à gestão, à produção e o acesso à informação sobre atividade científica, assim como realçar também a importância da presença dos investigadores, dos docentes, dos gestores de ciência na plataforma Ciência Vitae. Então, agradeço aqui a presença de todos que estão aqui, em especial as mulheres que nos ajudam a fazer ciência. Então, bom, essa é a agenda proposta, com alguns dos pontos que serão abordados hoje. Então, primeiro, o programa PT CRIS, cujo principal objetivo é simplificar a gestão da informação sobre a atividade científica nacional. O Ciência Vitae no ecossistema de ciência e tecnologia. A ciência da ciência, com alguns dos principais serviços que o Ciência Vitae oferece. E, por fim, divulgar a rede de promotores Ciência Vitae. No final, nós vamos ter um espaço aberto para questões, então, qualquer dúvida que surgir, peço que apontem e, no final, conversamos. Bom, então, iniciando aqui, nós começamos sempre com as 3 perguntinhas mágicas do porquê, o como e o que. E é isso que nós vamos responder aqui hoje. Então, por quê? O PT CRIS é um programa nascido em 2014 e o Ciência Vitae é um dos serviços desse programa. O objetivo maior do PT CRIS é simplificar a gestão da informação sobre a atividade científica nacional. Todas as atividades do PT CRIS convergem para um objetivo último, que é registrar uma vez, reutilizar sempre. E por isso nós enfrentamos alguns problemas. Os sistemas das entidades que operam o ecossistema acadêmico-científico não conversam entre si, fazendo com que os investigadores tenham o ônus de inserir repetidamente a sua informação nos diversos sistemas desse ecossistema científico, aumentando, então, a carga burocrática que recai sobre eles. Qual seria a solução? O que nós propomos é a criação de um ecossistema integrado, com base em normas e infraestruturas, onde a informação é inserida e, a partir de então, ela passa a ser reutilizável e partilhada. Então, a informação que antes era restrita e o investigador tinha que inserir em cada sistema diferente, nesse momento passa a ser partilhada dentre todos os sistemas do ecossistema de ciência e tecnologia. Isso, por um lado, reduz a carga burocrática dos investigadores e poupa-lhes tempo. Tempo esse que deve ser investido no que realmente interessa, que é fazer ciência. Nesse sentido, o PT CRIS surge em 2014 com 3 grandes objetivos. O primeiro deles é simplificar a gestão da informação, reduzindo essa carga burocrática que recai sobre os investigadores, mas também medir com maior precisão os dados, seja através de dados mais completos, atualizados e fidedignos, como também facilitar o acesso a esses dados provenientes das atividades científicas. E como é que nós fazemos isso? O PT CRIS, então, para ter esse ecossistema integrado, onde a informação flui entre os sistemas, o PT CRIS possui 2 eixos de adoção. O primeiro é o desenvolvimento de um quadro normativo e de infraestruturas focados nas entidades basilares do ecossistema acadêmico-científico, como, por exemplo, os investigadores, as afiliações, organizações, financiamento, produções e infraestruturas científicas.
Quando eu falo de quadro normativo, eu quero dizer aqui sobre PIDs, identificadores persistentes, como o DOI, ISBN, mas não somente isso, modelos de dados, vocabulários, semântica, toda uma linguagem comum que pode ser falada pelos diversos sistemas. O segundo eixo de atuação do PT-CRIS é justamente os serviços, ou seja, são os sistemas adotarem esse quadro normativo e essas infraestruturas. E aqui, em primeiro lugar, nós temos o sistema de gestão curricular, que é o Ciência Vitae, que é o nosso grande objetivo hoje aqui nessa conversa, que é a Plataforma Nacional de Gestão e Partilha de Informação Curricular. Então, aqui nós temos uma síntese do que é o PT-CRIS e como o Ciência Vitae está inserido no âmbito desse programa. O PT-CRIS surge, então, no âmbito de um programa Mais Ciência, Menos Burocracia. Aqui na base dessa pirâmide, nós temos as normas, como eu disse, o ISBN, o DOI, identificadores persistentes, modelos de dados, semântica, vocabulário, toda uma linguagem internacionalmente aceita e que pode ser comunicada pelos diversos sistemas. Para além disso, não basta termos uma norma eficiente se não temos infraestruturas eficazes. No caso do Ciência Vitae, nós utilizamos, então, como método de autenticação, o Ciência ID. E aqui no topo dessa pirâmide, nós temos, então, o Ciência Vitae, que usa as infraestruturas e normas do PT-CRIS. Como isso é feito também? Através de uma equipa extremamente qualificada. Esse é o time do Ciência Vitae. Esse time ele é coordenado pelo João Mendes Moreira e gerido brilhantemente pela Kátia Laranjeira. E é esse time que faz o Ciência Vitae acontecer. Agora, o que nós fazemos? O Ciência Vitae ele é enquadrado no mantra do PT-CRIS, que é registrar uma vez, reutilizar sempre. E possui dois eixos de integração. O primeiro, pretende-se que o Ciência Vitae seja um currículo integrado, ou seja, que o Ciência Vitae esteja integrado com o maior número de sistemas possíveis, seja eles nacionais ou internacionais, permitindo, assim, a reutilização da informação que já se encontra disponível nesses sistemas e também acelerando o preenchimento de um currículo. E o segundo eixo de integração, pretende-se que o Ciência Vitae seja um currículo único, ou seja, que o Ciência Vitae ocupe um espaço central dentro desse ecossistema e que seja uma ferramenta eleita para a realização de qualquer ato administrativo em que se necessite de um currículo. Então, na prática, como que isso funciona? O primeiro objetivo vem sendo atingido através de uma ferramenta de importação, ou seja, através dos importadores. SciProj, por exemplo, já foram importados mais de 17 mil projetos, produções científicas em acesso aberto do RECAP, já foram importadas cerca de 259 mil produções, teses e dissertações pelo RENATES, mais de 63 mil registros importados e mais de 2,1 milhões de registros sincronizados com o ORCID. Então, são números muito, muito expressivos. Só isso já permitiu uma poupança de mais de 116 mil horas poupadas para a comunidade científica. Isso diminui a carga burocrática dos investigadores, dos docentes, e é um tempo esse que pode ser muito melhor utilizado fazendo ciência. Além disso, eu gostaria de aproveitar esses números para divulgar aqui a página do Ciência Vitae em números. Essa página foi lançada no segundo semestre do ano passado. Esse daqui é o nosso website e essa página se encontra no rodapé. E nós temos aqui um dashboard. Esse dashboard é dividido em duas seções. Então, aqui na parte superior, nós temos o perfil dos utilizadores, em que é possível fazer um filtro desses dados. Então, atualmente, nós temos cerca de 84 mil
586 utilizadores na plataforma Ciência Vitae. Via Mouseover é possível ver a evolução do registro desses dados. Talvez agora não seja possível porque vai estar um pouco lento. Conseguimos ver aqui também o número de CVs publicados. Deixa eu ver se eu consigo tirar só esse... que travou aqui a informação. Do dashboard. Deixa eu mostrar então direto no site. Então, ó, o site do nosso Ciência Vitae, aqui é a página Ciência Vitae em números. E aqui nós temos um dashboard, que consiste nesse painel de indicadores da plataforma Ciência Vitae. Vamos ver se nós conseguimos abrir. É isso. Então, como eu mostrei, aqui na parte superior nós temos os dados com relação ao perfil dos utilizadores. Então, atualmente nós temos mais de 84 mil utilizadores na plataforma Ciência Vitae. Temos também aqui informações a respeito da publicação dos CVs, se os CVs estão publicados ou não. Temos também a métrica com relação ao sexo e à faixa etária desses utilizadores. Aqui conseguimos observar a nacionalidade desses utilizadores, então é uma métrica interessante, porque conseguimos perceber como o Ciência Vitae está distribuído do ponto de vista de um contexto mundial. Aqui temos também o grau acadêmico desses utilizadores, e temos também aqui a métrica de afiliação, para saber se essa afiliação é somente em Portugal, uma afiliação nacional, somente uma afiliação internacional, ou em ambos, nacional e internacional. Já aqui, na parte inferior, nós temos os dados que foram poupados com relação à importação e sincronização. Então, temos aqui já mais de 2,7 milhões de produções científicas importadas, 2,5 milhões de atividades importadas, mais de 40 mil organizações, mais de 130 mil distinções, 289 mil projetos. E os registros sincronizados com o ORCID, 2,1 milhões. Conseguimos também navegar dentro de cada importador. Então, por exemplo, dentro do RECAP já foram importadas 259 mil produções científicas que envolveram 2.140 organizações. Dessas 259 mil produções científicas, 150 mil estão atualmente sincronizadas com o ORCID via plataforma Ciência Vitae, e isso já permitiu uma poupança de 13 mil horas para a comunidade. Então, são realmente dados bem expressivos e que mostram a mais-valia da plataforma Ciência Vitae no contexto do ecossistema de ciência e tecnologia. Esses dados são atualizados semanalmente, então estão sempre atualizados. Aqui conseguimos também separar por sexo, então, já que estamos no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, nós conseguimos ver que mais da metade dos utilizadores da plataforma Ciência Vitae são do sexo feminino, e isso é um resultado muito interessante. Então, naveguem, conheçam essa página. Deixa eu ver só se eu consigo mostrar aqui a evolução dos CVs. Isso, é esse o gráfico que eu gostaria de mostrar, e desde o início da plataforma em 2018 até os dias atuais, toda a evolução dos registros. Os picos em que há maior incidência de CVs são nas alturas do concurso da FCT. Aqui abaixo também nós conseguimos observar a evolução de registros importados ao longo do tempo.
Então, voltamos aqui para a nossa apresentação. O segundo objetivo do Ciência Vitae, segundo eixo de atuação, pretende que o Ciência Vitae seja um currículo único. E aí é cada vez maior a quantidade de entidades que têm aderido ao Ciência Vitae para diversos fins, e agora eu vou mostrar alguns desses fins. A começar pela FCT, que desde 2020 adotou o Ciência Vitae como modelo de informação de partilha curricular, principalmente no âmbito dos concursos, onde já foram feitos 42 concursos na FCT, com esses dados ainda são de 2022. Então, desde 2020, o Ciência Vitae é utilizado no âmbito dos concursos, dispensando a reinserção de informação novamente dos candidatos. Temos também aqui o caso da Agência Nacional de Inovação, que também incluiu um portal de inovação, fez um diretório das pessoas que fazem parte da Agência Nacional de Investigação, então, com fontes de dados a partir do Ciência Vitae. Recentemente, a ANI também incluiu no âmbito, para construir uma base de dados de avaliadores, também adotou o Ciência Vitae no âmbito do sistema de gestão de peritos. É cada vez maior também o número de instituições de ensino superior e instituições de investigação, que vêm também adotando o CV para diversos casos de uso. Nós temos aqui algumas organizações que utilizam o Ciência Vitae como um diretório de investigadores no seu próprio website. Então, nós temos aqui duas imagens que representam isso, e isso também consegue divulgar a produção científica desses investigadores dentro do próprio website das universidades. Outros casos utilizam o Ciência Vitae como fonte de dados para relatórios de atividades, para reporting, para showcases, enfim, esse é o caso, por exemplo, do Politécnico de Santarém, que usa dados do Ciência Vitae para os relatórios de atividade. Há também casos em que há uma integração entre os sistemas das organizações com o sistema Ciência Vitae. Então, aqui nós temos o caso do ISCTE, que tem uma integração com o Ciência Vitae. Eles desenvolveram um framework onde é possível exportar e importar dados entre os dois sistemas. Então, aqui, nessa imagem, no canto esquerdo, nós temos o Ciência UL, e aqui do lado direito nós temos o Ciência Vitae, e qualquer pessoa da comunidade do ISCTE pode aceder a esse sistema e, com apenas um clique, proceder com a importação ou exportação desses dados, evitando que o investigador, que o docente tenha que repetidamente incluir a sua informação nos dois sistemas diferentes. Além disso, também é possível fazer isso em diversas áreas funcionais, como identificação, projetos, produções, atividades e distinções. Até o momento, já foram importadas ou exportadas mais de 18 mil produções científicas entre esses dois sistemas, 714 projetos e mais de 20 mil entre atividades e distinções. Isso tudo levou a uma poupança de 2.000 horas para a comunidade do ISCTE. Algo semelhante vem sendo desenvolvido com a UNL e a UCP, porém aqui eles vão usar o sistema do Pure. O Pure é um sistema comercial, mas a ideia é ser algo semelhante ao Ciência UL. Aqui é uma framework interna, algo in-house, e esse é um sistema mais comercial, mas o objetivo é justamente o mesmo, é ter também essa integração entre o sistema do Ciência Vitae e o sistema da organização. A ideia não é que o Ciência Vitae venha substituir esses sistemas, mas sim atuar como uma mais-valia e complementar esses sistemas das organizações. O Ciência Vitae, então, tem alguns eixos
de atuação, que são prioridades estratégicas, nomeadamente os utilizadores, as instituições e as integrações. No eixo dos utilizadores, nós temos novas funcionalidades, novas melhorias, principalmente visando a curadoria dos dados da plataforma Ciência Vitae. A nível de website, nós temos uma página de notícias, e nessa página são dedicadas informações sobre as novidades da plataforma, as novas funcionalidades, as novas melhorias, os novos serviços. Então, essa página visa estreitar a comunicação entre o Ciência Vitae e os utilizadores. O segundo eixo de prioridade são as instituições, e nós temos alguns serviços, como, por exemplo, o serviço Nome Ciência ID, o serviço de indicadores institucionais e o serviço da API. Quanto ao serviço Nome Ciência ID, é feita, então, uma listagem de colaboradores vinculados a esta instituição, seja pela formação ou pelo percurso acadêmico. Nessa listagem, apenas estão contidos os colaboradores que tenham um CV publicado e que esses dados estejam públicos. E qual é a vantagem dessa listagem? Dessa forma, as instituições conseguem saber quais dos seus colaboradores estão na plataforma Ciência Vitae, quais não estão, e, eventualmente, estimular a presença desses colaboradores que não estejam na plataforma a se cadastrarem. Nesse momento, nós temos 54 entidades subscritoras no serviço Nome Ciência ID. Temos também aqui o serviço de indicadores institucionais, cujo principal objetivo é o desenvolvimento de métricas pertinentes para enriquecer o conhecimento da comunidade e, principalmente, aferir as atividades que delas provém. E nós temos cerca de 62 entidades subscritoras. Então, no serviço de indicadores institucionais, nós temos algo semelhante a isso. São 4 dashboards, principalmente nas áreas de população, informação avançada, produção científica, carreiras e financiamento, atividades e distinções. Então, é muito importante aqui que a completude desse serviço esteja envolvida com o CV dos investigadores, dos docentes, de todos os colaboradores daquela instituição. Ou seja, quanto mais completo esteja o CV desses colaboradores, mais robusto serão esses dashboards. Então, um CV atualizado e completo vai proferir métricas mais relevantes para as instituições. Então, o CV acaba tendo um âmbito aqui um pouco mais alargado, não somente a nível individual e profissional, pessoal, mas também a um nível de organização. Então, se os colaboradores, se os docentes, investigadores tiverem o seu CV atualizado e completo, isso vai refletir nas métricas dos indicadores institucionais. Também é enviado um ficheiro Excel mensalmente com esses dados, os dados que foram utilizados para a construção desses dashboards, e dessa forma também a instituição fica livre para fazer também as suas próprias métricas e outros tipos de análises que queiram fazer também com esses dados. Temos também aqui o serviço da API. O serviço da API ele é um pouco mais detalhado, ele requer que a instituição tenha, por exemplo, um gabinete de IT, ele é mais flexível e também gera uma maior quantidade de informação, mas nós sabemos que nem todas as instituições têm propriamente um gabinete de IT à disposição, e por isso nós conseguimos ajustar a oferta desses serviços para todas as instituições. Então, o serviço Nome Ciência ID e o serviço dos indicadores institucionais acabam respondendo bem para aquelas que não possuem um gabinete de IT. Aqueles que possuem um serviço da API acaba gerando dados mais completos e detalhados. E atualmente nós temos mais de 20 entidades subscritoras. Uma outra prioridade estratégica são as integrações.
Então, como eu mostrei anteriormente, nós temos a transferência de informação curricular entre os sistemas CRIS e o sistema do Ciência Vitae. Temos também procedimentos das agências de financiamento, como a FCT, a Agência Nacional de Inovação. Temos diretórios de investigadores dentro dos próprios websites das instituições. O Ciência Vitae também é utilizado em inquéritos, como também vem sendo utilizado nos relatórios de atividades e avaliação de colaboradores. E cada vez essas integrações se expandem mais. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a rede de promotores Ciência Vitae. Essa rede é formada por representantes das instituições de ensino e das unidades de investigação e desenvolvimento. E a ideia aqui é estreitar a comunicação com a equipe Ciência Vitae. Então, qual é o objetivo da rede dos promotores? É justamente atuar na formação e na capacitação de utilizadores, participarem de testes de usabilidade junto da equipe Ciência Vitae e, principalmente, fornecer feedback, porque acaba sendo o nosso elo de comunicação junto ao nosso utilizador final, seja os investigadores e docentes, sejam as organizações. Então, o feedback é muito importante para nós, porque assim nós conseguimos ajustar alguns dos nossos serviços e propor melhorias e novas funcionalidades. Atualmente, nós temos 144 promotores, nós temos um grupo no Teams com esses promotores, para que nós tenhamos uma comunicação um pouco mais direta, e temos também o nosso e-mail oficial, sempre disponível para contato. Temos também no nosso website, na página de contatos, uma listagem com todos esses promotores. Portanto, caso queira saber se se existe um promotor na sua instituição, é só acessar o nosso website, procurar nessa lista, e caso não tenha, pode indicar alguém da sua instituição para ser um promotor. Então é isso, eu gostaria de agradecer e convidá-los para se juntarem a nós nesse esforço que é fazer a gestão de ciência. Convido-os também a fazerem o seu Ciência Vitae, garanto que não vão se arrepender. Nós temos diversos manuais, tutoriais em vídeos, temos um serviço eficiente de helpdesk. Se ainda assim tiverem dificuldades, me escrevam, e a equipe Ciência Vitae está aqui à disposição para ajudá-los no que for necessário. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da importância que é o Ciência Vitae no contexto do ecossistema de ciência e tecnologia, e agora eu abro um espaço para questões, caso tenham. Não sei se no chat há alguma questão, no meu aqui, deixa eu ver. Mafalda perguntou, Thalissa, para fazer correções da afiliação, como conseguimos? Mafalda, aqui eu acho que estás a se referir ao nome da universidade, seria isso? Ou da instituição? Se for o nome que aparece no drop-down, deve nos mandar um e-mail para procedermos à correção, porque a afiliação
esses nomes vêm de uma base de dados geridas pela Ringold, que é uma base de dados autoritativa, e se o nome estiver incorreto, que porventura às vezes pode estar, nós conseguimos entrar em contato com eles e fazer essa mediação para corrigir algum possível erro no nome. Eu esqueci de mencionar que todos os serviços do Ciência Vitae são gratuitos e podem ser subscritos juntos ou separados, não há o menor problema, e mesmo esse intermédio com a Ringold também, isso não há custo nenhum, e nós fazemos essa mediação. Ok. Então, é só nos escrever, ou mandar no meu e-mail, ou no cienciaviter@fccn.pt, mostrando qual é o erro, e aí nós vamos identificar e aí proceder com a mediação junto à Ringold. A Fátima Araújo pergunta aqui, para quem não tem CV atualizado e quer introduzir informação de 4 ou 5 anos, deve iniciar pelo ano mais afastado ou pelo atual? Fátima, o que for mais vantajoso para ti. No CV, inclusive, por exemplo, na hora de exportar o CV, é possível selecionar se tu queres que a tua informação apareça da mais recente para a mais antiga ou da mais antiga para a mais recente. Se estiveres numa instituição, por exemplo, que tenha subscrito ao serviço de indicadores institucionais, talvez o mais interessante seria começar pelo atual, pois se ela for uma subscritora do serviço, os teus dados já vão contar nas métricas que são mensalmente enviadas para essa instituição. Aqui no chat se tem mais alguma coisa. Então, só parar essa partilha. Mais alguma questão? Bom, penso que não, mas aos que estão aqui, conversem com seus colegas, falem dos benefícios que encontram na plataforma, nos ajudem, então, a simplificar essa gestão de ciência. A gestão não se faz sem informação de qualidade, a informação de qualidade depende dos investigadores. Portanto, é preciso que os investigadores vejam a mais-valia no registro correto dessa informação e percebam como isso lhe poupa tempo. Então, é muito importante a participação nesses fóruns, webinars, para que percebam que o Ciência Vitae não é só mais uma plataforma, e é precisamente contra essa ideia que nós lutamos. Há uma razão pela qual nós fazemos isso, e uma das razões é simplificar a vida dos investigadores. Então, muito obrigada. Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato conosco, e fica aqui o meu agradecimento a todos vocês.